Então, Por que será de hoje vai ter um tema aí que vocês pedem muito e eu acho que vocês já devem saber qual é, né? Já falei para algumas pessoas, passei alguns panfletos aí, que é um testezinho que a gente vai fazer, que é saúde mental. Então, hoje a gente não vai ter aquele quiz tradicional de perguntas e respostas direto, vai ter um pedacinho no meio, mas aí vocês podem depois ir perguntando e a gente vai adaptando. Então, o que vocês acham desse assunto aí, saúde mental? Importante, né? Esse aqui são os temas mais sugeridos por vocês, ó, quando a gente vai nas escolas. O primeiro lugar que apareceu foi saúde mental. Depois IST, que a gente já falou algumas vezes. Educação sexual, que a gente também já falou. Falamos de puberdade, algumas coisas sobre segurança, né? Como fazer sexo seguro, os usos preservativo e tal. Higiene, profilaxia, muito interessante, que as escolas pedem muito higiene. Por que será, né? Por que será? Precisa de uma aula de higiene. Isso aí. Doenças respiratórias também. Então, aí tem isso. E hoje a gente vai falar de saúde mental. Então, assim, a saúde mental se relaciona com um monte de coisa, né? Porque a gente lida com várias coisas na nossa vida, nossos desejos, nossos sonhos, coisas que a gente espera das pessoas, criar determinadas expectativas, emoções. Então, isso tudo tem a ver com saúde mental. E na época de vocês, na fase que vocês estão da vida, de transformação, de mudança de opinião, dos hormônios à flor da pele, tudo isso influencia muito nas nossas emoções. Então, ter saúde mental, primeira coisa, é você estar bem com você mesmo. Então, você tem que se sentir bem, né? Você se sentir confortável consigo mesmo. Aceitar as exigências da vida. Algumas pessoas, elas ficam o tempo todo contestando as coisas, né? E querendo que fosse diferente. Mas a gente sabe que se você... então, há muitas pessoas, uns querem ser, né, ricos, outros querem ser igualzinho aquelas pessoas do Instagram e das redes sociais, e a gente sabe que aquilo ali é uma coisa que é falsa, né? Filtro, tem pessoas que alugam carro para tirar foto e dizer que tem alguma coisa, aí aquilo vai criando, né, nas outras que estão vendo, sensações ruins, né, de inveja, de querer estar no lugar, de insegurança. Você quer ter o cabelo que a outra tem, que parece lindo naquela foto, quer ter o corpo que aquela pessoa tem, não é lindo. E sem pagar um custo psicológico para aquilo, né? Então, porque o que acontece? Para ter aquele corpo, muitas vezes as pessoas... Então, o preço é academia, né? Você ter suplemento, às vezes você utilizar drogas que a gente já falou que não são próprias para aquilo, que vai trazer consequência, né? Então você vê, hoje tem... Não, eu tô falando, gente, estou falando de anabolizantes e outras coisas que o pessoal utiliza de uma maneira errada, né? Que a gente observa. Nem precisei tocar o sino. Então vamos lá. Então, estar bem consigo mesmo, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis, porque a vida ela é feita de altos e baixos. Por exemplo, você não iria querer descansar se você não tivesse cansado. Você não iria querer momentos de felicidade se você não tivesse momentos de normalidade ou, às vezes, de tristeza. Né? A gente sempre tem o oposto. Então, às vezes, a gente observa, igual ele falou, quero ser rico. Aí a pessoa acha que quem é rico o tempo inteiro, podendo comprar coisas, vai ser feliz, né? Sim. E muitas vezes as pessoas, infelizmente, elas precisam passar por aquilo para poder ver que realmente não era aquilo que ela quer. Então, realmente, o significado da sua vida, o que você espera, por isso que é importante ter o autoconhecimento, é saber o que você gosta de fazer, o que você realmente entende como algo positivo, né, e que te traz prazer na sua vida. Então, tem gente que gosta de ajudar os outros, outro vai fazer alguma coisa relacionada a alguma área, que gosta de estudar, outro gosta de artes, outro gosta de música, outro vai querer estar sempre enturmado em atividades que você pode construir algo de novo. Agora, imagine a pessoa ficar o tempo inteiro, né, fazendo a mesma coisa ou tendo a mesma coisa. Então, tem uma frase de Schopenhauer que é ótima, né, que talvez vocês vão ouvir agora e depois vão esquecer, mas que
ele dizia o seguinte, é um filósofo, pensador, aí ele dizia o seguinte, que a vida é uma constante dinâmica entre você ter a ânsia de ter algo e depois o tédio de possuir. Então, por exemplo, às vezes você quer a vida inteira, como ela deu o exemplo, quero ir para academia, quero fazer não sei o quê, quero fazer não sei o que lá, porque eu quero ter aquele corpo. Aí você consegue a academia, você não vai à academia e paga a academia. Entendeu? Você a vida inteira quer morar num lugar perto da praia, porque você quer correr na praia, fazer tudo na praia. E você vai morar e você não sai de casa. Então, é aquela coisa. Será que realmente essa felicidade estaria no dinheiro? Entendeu? Outro exemplo aí, esdrúxulo, para dar para vocês, mas que é muito interessante, algumas pessoas no Brasil, inclusive o último que foi assassinado, ganhou na loteria, ele viveu a vida dele anônima no Brasil. Ele ajudava um monte de gente e ele morava numa casinha simples de tijolo e o cara era milionário. Por que ele não gastava dinheiro? Por que ele não queria a lancha? Não tinha medo de morrer. Então, é isso aí. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que às vezes você quer mudar suas raízes e acha que você, por ter dinheiro, vai ser uma pessoa melhor que a outra ou conseguir coisa. O que o dinheiro traz pra gente? O quê? Um conforto, né? Isso aí. Isso aí. Então, às vezes, as pessoas elas vão fazer o que ela disse. Como é seu nome mesmo? Que a Lohane falou. Vão reformar a casa, vai comprar roupa melhor. E aí, o que aconteceu com esse cara? Ele conseguiu tudo que ele queria dentro da vida simples e a visão simples de vida dele. Então, a saúde mental dele estava bem consigo mesmo. Então, o que acontece? O dinheiro, ele pode corromper as pessoas. O dinheiro pode despertar coisas ruins. Por isso que a gente tem que olhar o lado bom e ruim das coisas. E o que a gente observa hoje de principais doenças, né? Que a gente está relacionado à saúde mental. A gente vê a ansiedade e a depressão. E a gente tem que reconhecer quando a gente está com alguma necessidade de ajuda. Então, o que influencia na nossa saúde mental? Qualidade do sono, exercício físico, conflitos familiares, que é muito comum a gente observar nas escolas. Muitas vezes, eu estava até falando com a diretora, né? Que a escola hoje ela tem uma função que a família deveria dar. O apoio emocional, de compreender, de ouvir, de dar atenção. E às vezes o aluno vem para a escola com problemas que são muito além do que a escola pode resolver. Então vem com crise de ansiedade, com estresse, passando mal, com sinais e sintomas de ansiedade grave, que deveria isso já desde casa ser tratado e encaminhado, entendeu? Para algum serviço de saúde. Então a gente vê a influência das redes sociais, que a gente já falou, da comparação, complexo de inferioridade. Então a gente acha, às vezes, que é inferior porque o outro tem alguma coisa. Mas quando você analisa aquilo a fundo, você percebe que você só está sendo um escravo daquele sistema que quer roubar o seu dinheiro. Né? Então, eu vi ontem um meme muito interessante. Uma menina que se mudou para Belo Horizonte e a família fez uma vaquinha para poder ela se manter no início morando em Belo Horizonte. Passou na faculdade, então conseguiu 4 mil e poucos reais de vaquinha da família. Então, o que ela fez? Foi lá e comprou um iPhone. Então, de um iPhone, que é um aparelho com obsolescência programada, que vai durar 1 ano, que vai começar a travar tudo, vai pedir para você comprar tudo, comprar espaço na nuvem, comprar não sei o quê. Então, quer dizer, o sistema para roubar o seu dinheiro, onde vai favorecer quem tem muito dinheiro, que vai poder comprar aquilo ali. Entendeu? Então, isso que eu estou falando para vocês. Às vezes, a gente acha que ser o melhor é ter alguma coisa. E, na verdade, o importante é você ser internamente melhor. Então, o que eu melhorei de ontem para hoje? O que eu posso fazer de melhor na minha vida? Eu me sinto bem fazendo o quê? Eu aceito tal coisa ou não? Então, às vezes, traumas de infância e adolescência aparecem porque, desde pequeno, a criança é limitada. Porque dentro da família ela escuta abusos psicológicos, violência psicológica. Por exemplo, você é burro, você não vai conseguir, você é incapaz, você não consegue fazer nada. Então, esse é um dos problemas. Aí vocês acham assim, isso não tem nenhum problema. Tem, porque chega um momento que vai ficar limitando a sua capacidade, né? Chega um momento que você não consegue mais avançar. Socialização,
né, que é importante também, isso afeta a saúde mental. Imediatismo, muito na idade de vocês querem tudo na hora e rápido. Banalização dos transtornos psicológicos. Isso daqui é muito comum na rede social. Você entra na rede social, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem que tomar tal remédio, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem estresse. Ué, gente, vocês passaram por algum psicólogo, algum psiquiatra para ser avaliado? Todo mundo se autodiagnostica. Isso aí. Parece que é moda. Ai, ansiedade. Ai, eu também tenho. Ai, parece que... Parece até que é contagioso. É uma gripe. Isso. Então vamos lá. Vamos voltar. E aí essa pergunta, ó. Como anda a sua saúde mental? Bom, o que a gente vai começar a falar agora não é nada relacionado a isso. A gente não vai dar diagnóstico de doença, a gente vai dar um caráter educativo. Eu estudei minha vida inteira, mestrado, doutorado, pós-doutorado, saúde mental. Então sei algumas coisas sobre, mas eu não dou diagnóstico de doença. Você tem que buscar ajuda se você achar necessário. Então várias coisas que a gente vai falar aqui sobre saúde mental não é para dar diagnóstico de doença, é servir como alerta para vocês levarem essas informações para casa. A primeira filipeta que eu dei para vocês, que tem o QR Code do aplicativo que eu vou mostrar, para vocês levarem para os pais, né, para os avós. Então, a gente vai avançando aqui para alguns sinais de alerta relacionados à saúde mental. Por exemplo, problemas de sono. Problema de sono não é tipo você não dorme porque você quer, mas sim você está na cama rolando e não consegue dormir. Então, às vezes, você está com cansaço extremo e não consegue dormir. Então, esse é um problema de insônia real. É diferente de você ter, por exemplo, uma privação do sono, que o adolescente faz muito. Então, ao invés dele dormir, ele está com sono, mas ele fica ali, tomando refrigerante, bebendo café, jogando a noite inteira e na internet. Aí isso é privação de sono, não é insônia. Então, ó, problemas com sono, isolamento, variações de humor ao longo do dia, alterações de apetite, esquecimento e desorientação frequente, desatenção, desculpa, falei errado ali, ó, desatenção frequente, sensação de vazio, desesperança e cansaço, vontade de se ferir. Algumas escolas que a gente vai fazer palestra para crianças até, é comum você ver criança que se morde, criança que se coça até ferir, né? Fica arrancando um pedacinho de pele para poder sangrar. É isso aí, arrancar cabelo, puxar, ter esses hábitos. Isso daí... isso tudo são coisas que têm relação, aspectos que têm relação com os sinais de alerta de saúde mental. Ó, dificuldade de tomar decisão, perda de interesse por atividades que antes era prazerosa, então gostava de ouvir música, gostava de ir na praia, gostava de passear, agora não quer mais fazer nada. Batimento cardíaco acelerado, né? O pessoal chama comumente de palpitação, né? E suor excessivo. Isso aí sou eu, né? Suor excessivo. Então, como manter a sua saúde mental, né? Então, assim, tem várias dicas que a gente colocou num aplicativo que a gente montou, e esse aplicativo, o Mental Pro, ele está disponível para vocês e seria legal vocês levarem para casa. Depois eu vou mostrar ele para vocês. Ele está instalado aqui no meu celular, mas ele não precisa de instalar. Você pode clicar direto e ele já abre. E você tem várias dicas de saúde, né? Então, no primeiro folder que eu entreguei para vocês, tinha ele, tá? Então, a primeira coisa, conhecer a si mesmo. Outra coisa, manter uma rotina. O nosso corpo, ele gosta muito de rotina. Por que será? Porque o mundo é feito de rotina. Todo dia, amanhece e escurece. Nós temos um ciclo circadiano, né, de você dormir durante a noite. A gente produz uma quantidade de hormônio de dia, outro de noite. Quando você come, tem um ciclo. Então, isso tudo, se você faz tudo de forma desregrada, você está colocando cargas de estresse no seu organismo toda hora. Então, por exemplo, eu vou comer qualquer hora, eu vou ter estimulante qualquer hora do dia. Então, isso tudo faz efeito, né? Que estimulante é isso que eu estou falando? Café, refrigerante escuro, chá verde, né? Aqueles energéticos que os jovens gostam muito. Durma melhor. Então, interessante seria você escolher um horário para poder dormir e aí você seguir esse horário, por favor. Aí, o que acontece? Realizar exercício físico é importante para você se cansar, para você conseguir ter aquela sensação de relaxamento depois. Oi, mais fala. Então, é tipo uma solução, só que
a TDAH, a gente perder a vontade de fazer as coisas. Aí, tipo assim, você tem depressão? Sorria. Você se acalma. Então, isso é uma coisa que você está falando? Isso daí a gente vai ver daqui a pouco. Não é uma coisa que a gente deveria colocar como solução para os outros, assim. Se você está depressivo, sorria. Então, como se... Só que o que acontece? Ela, como é seu nome mesmo? Lavínia? Interessante, eu tive uma professora aqui que se chamava Lavínia. Acho que ela era de português. Não lembro agora. Então o que acontece? O que a Lavínia falou é muito interessante porque ela foi no cerne do negócio, né? Você vê quando vocês prestam atenção é importante. Tudo que está aqui depende muito da gente, individualmente. Eu tenho que me limitar a isso, mas a gente sabe que a discussão pode ser muito maior. E aí eu vou atrapalhar a aula da Fabi depois. Porque o que acontece? Existem coisas que são do meio ambiente do sistema que nós não temos como controlar. Então, por exemplo, o sistema que a gente falou de capital, onde a gente tem uma exploração em cima disso, né? Que não é um capitalismo normal, uma exploração. Então você tem que viver para gastar dinheiro, pagar imposto ininterruptamente, como se aquilo fosse igual a Suécia e Noruega e você não tem o retorno. Isso causa um estresse muito grande. A organização do seu trabalho, como você trabalha, a exigência que você tem. Vocês viram a Fabi antes de virar sua professora? Ela não conseguia parar, igual a formiga atômica, que não é da época de vocês. É uma correria danada. Então, assim, tem que apagar incêndio. Isso prejudica a saúde mental. Você tem que produzir muito em pouco tempo. Então, tem coisas que você não tem como mudar. Por exemplo, a carga que a gente tem de estresse do ar poluído que a gente respira. A poluição sonora. Então, tem coisas que você não consegue controlar. Então, tudo que a gente consegue controlar, eu coloquei nesse slide. Tudo não, um pouco, né? Dormir melhor, fazer exercício físico. Eu pensei que a Lavínia fosse dizer o seguinte: mas eu não consigo fazer exercício físico. Que aí a gente poderia ter adaptações para isso. Caminhar, né? Às vezes tentar fazer alguma coisa na rua, ir caminhando para casa, soltar um ponto antes, alguma coisa que você consiga movimentar seu corpo, porque o corpo não foi feito para ficar parado. E a mente, ela precisa de, né, o cérebro precisa de vascularização e tudo mais, seus órgãos todos precisam. Vou falar da minha geração, porque eu fui de uma geração que eu andava muito. Eu não ia de ônibus para a escola, eu ia a pé, eu andava, andava, eu caminhava, eu andava de bicicleta. Minha mãe falava, vai no mercado, pegar a bicicleta e ir, andar, voltar. Então eu estava sempre movimentando. Hoje eu vejo os jovens completamente parados. Se ele pega 2 pontos para a escola, ele pega um ônibus. Para 2 pontos. Quer andar, vai até ali, você não sabe. Os jovens hoje, muitas vezes, não sabem andar de bicicleta, ou nunca andou de bicicleta. Então, procurar o profissional de saúde sempre que achar necessário, né? E aí vocês vão para a unidade básica de saúde, da unidade básica de saúde eles podem encaminhar para um psicólogo, psiquiatra e tal. Controlar o estresse, que parece ser algo fácil, mas a gente foi falando várias coisas aqui, do ambiente, do nosso estilo de vida. E o que é mais importante na época de vocês, que parece não ser, e que vocês muitas vezes não dão valor, são os laços de amizade e de família. Nesse momento, vocês têm mais apoio emocional. Então, uma das pesquisas que eu fiz, vai mostrando que o nosso apoio emocional, nosso suporte, ele vai caindo ao longo da vida. Então, agora vocês têm muitos amigos. Aí isso vai diminuindo. Chega um momento, uma das escalas que eu usei na pesquisa, tem uma pergunta que ela é fatal, que é assim: se você ficar doente, quantas pessoas podem te ajudar na sua casa? Aí você vai ver que isso vai diminuindo com a idade. Quando vocês estão novos, tem minha mãe, tem meu pai, tem meu irmão, tem meu primo. Aí você fica adulto, tem que pagar conta, né? O pessoal fica falando de pagar boleto. Aí você vai morar com alguém ou mora sozinho. E aí você percebe que essas pessoas se afastam e quem é que vai cuidar de você? Né? Então, essa é uma pergunta crucial do apoio social. E a gente vê, por exemplo, velhinhos jogando carta, baralho e tal. É uma forma de apoio social. Vocês, quando fazem os grupos de vocês, querem fazer trabalho, porque estão sempre juntos, tem os confidentes, vocês contam os problemas para os outros, é um apoio social. Os meninos no grupo de futebol, que quer jogar também algum jogo, alguma coisa, é o apoio social. Então, isso é muito importante. Então, demonstre que se importa com a pessoa. Né? Então, quando a gente tem alguém que está perto da gente, que está em crise, né? Igual a gente já viu aqui até nessa escola algumas vezes e em outras também, então a pessoa está em crise de pânico, ela está lá passando mal. Então, assim, se você sabe que naquele momento ela está lúcida, né? Ela está conversando com você, você tem que demonstrar que você se importa, né?
e evitar essas frases que a gente começou a falar, né? Como a Lavínia colocou, um exemplo ruim. Né? Então, frases do tipo, tudo vai dar certo, não vai ajudar ninguém. Você precisa enfrentar isso, se eu fosse você, isso não ajuda. Né? Ah, tá triste, sorria. Não é assim. Então, a gente vai estar ali do lado. Isso que uma pessoa dá uma pra mim. Tá triste, sorrindo, tá estressada, se estresse, como... Então, o que acontece? Ó, existem várias correntes para você fazer a terapia, né? Existem correntes comportamentais, existe corrente freudiana, né, que vai analisar a sua infância. Mas o que a gente tem que falar aqui agora para a gente discutir é, para que serve a terapia? Para nada. O que mais vocês acham? Oi? Vai desabafar. Mas o que a gente começou falando lá no início. É um processo, gente. E a gente falou lá no início. É o autoconhecimento. Aquilo ali não vai chegar na hora, o psicólogo não vai chegar para você e dizer na sua cara na hora, ó, você é isso e isso. Vai ser agressivo e não vai adiantar nada e você nunca mais vai voltar lá. Então o objetivo é que, com o tempo, passo a passo, você vai percebendo na sua mente alguns comportamentos e algumas ações. Por isso tem aquelas perguntas. Mas por que você faz? Por que será que é assim? Vamos falar sobre... Aí você vai falando, aí aquilo vai vindo à tona. Aí chega um momento que... Então, assim, a terapia serve para isso, para a gente detectar alguma coisa e por isso que ela é contínua. As rodas de conversa que a gente faz também serve para a gente discutir algumas coisas da nossa vida, né? Para a gente poder colocar para fora o que está incomodando a gente. Então, vamos fazer agora um quiz rápido, bobinho, não é igual os outros que a gente fez que são melhores, mas que tem a ver com saúde mental. Ó, falar que tem gente em situação pior do que você, isso passa, isso ajuda a saúde mental? Não, né? Ó, falar que... isso aqui não, já deu a resposta. No mundo, a depressão é uma das principais causas de doença entre adolescentes. Com certeza. Vocês vão perceber que grande causa, né, de suicídio, né, autoflagelação, né, pessoas que tentam se matar, tentativa de suicídio, né? Aqui mostrando para vocês que o nosso canal, nosso Instagram, que espero que vocês sigam, daqui a pouco vai ter a fotinha de vocês lá aqui, ó. Isso aqui são vocês, ó, Saúde na Escola. E aí, aqui vai ter um link, nesse link que vai aparecer o questionário para vocês concorrerem aos prêmios no final. Parece que a turma da Cacau já ficou para trás, né? Porque ela não está participando mais. Então, eles vão ter que assistir depois a gravação. Então, você clicando ali, no final de novembro vai aparecer 30 questões. E eu mostrando no nosso canal do YouTube, tanto Instagram, a gente faz campanhas, Setembro Amarelo, a gente faz palestras, emite certificados para quem participa, é tudo online, tudo pelo Meet. E aqui outra pergunta. Metade de todas as condições de saúde mental começam aos 14 anos. E aí? Falso? Não, a minha começou em 2018. Isso aí, ó. E aí? Debate. E aí? Por aí, já é adolescência, né? Vocês acham que não começa aí? E aí esses traumas de infância vão aparecer quando, então? Nunca? É verdadeiro, gente. Porque todos os traumas, você vai trazer aos 6, 7, 8... Aí quando você começa a formar sua personalidade de adulto, começa a aparecer os problemas. Aí você vai lá e percebe, eu não consigo lidar bem com tal situação de estresse, eu não consigo lidar bem com brigas dentro de casa. Então a gente vai ver que tem crianças, adolescentes que crescem num ambiente muito hostil, né, com brigas, pessoas que bebem. Então, existem alguns fatores também, como ela está falando, eu já esqueci o nome dela de novo, a Lohane está falando, que são fatores genéticos. Algumas pessoas elas têm propensão maior ao estresse e outras pessoas não. Por isso que eu passei o testezinho para vocês fazerem aí para a gente ver o resultado depois. Ó, sexualidade e IST são fatores que se relacionam com a saúde mental. E aí, tem relação? A pessoa ter uma IST e saúde mental? Não? Sim, né? Por quê? Por que será que a sexualidade e IST têm relação com saúde mental? Às vezes o adolescente tem medo de ser aceito pela forma que ele, né, pensa sobre o sexo, não pode falar preferência, né, da orientação dele. E a gente sabe que uma pessoa com IST, que aparece uma verruga em algum lugar, uma pereba, uma couve-flor, isso vai trazer danos psicológicos, né? Porque você vai ficar com medo de
de ir no médico, você vai ficar com medo de ir no posto, você não vai querer se relacionar com ninguém, você pode ter trauma, a pessoa, sei lá, ela contrai um HIV, uma sífilis. Sífilis é uma doença muito comum, falei para vocês aqui, está virando a epidemia praticamente. A pessoa pega a sífilis, se ela não descobre, ela pode chegar a uma fase que vai afetar o fígado, o rim, né, coração, cérebro e trazer danos irreversíveis. Uma doença sexual, uma feridinha que apareceu. Então isso causa dano psicológico. Rápido. Teste rápido. Fura o dedinho. E você vai saber ali quais essas doenças que você já teve, né, ou se você tem. E é uma maneira também de você se cuidar. Isso É aí. gratuito, os postos, aqui nesse posto que faz. Tem. Aqui do lado tem um posto E pertinho. eu tive uma relação sem camisinha. Consegue pegar? Ai, você vai ficar carregando esse peso todo dia, a vida toda. Então, aí qualquer sintoma, você vai ficar pensando nisso, vai no posto, faz esse exame, que aí vai constar. Então, lembrando que a gente falou aqui na aula de ST, que, por exemplo, uma ferida que não dói, que parece uma úlcera, pode ser sífilis. E uma outra coisa que a gente discutiu muito também é que o aspecto psicológico conta muito nesse momento do ato sexual, porque as pessoas não querem aparecer para outra, né? Não quer mostrar suas partes íntimas. Aí tem aquele lance do escurinho, e o escurinho pode ser um prejuízo muito grande depois, porque você não viu o que tem ali. Aí tem a verruga, tem alguma coisa, e aí já era, você pegou. Então, às vezes, você vai, por exemplo, numa outra situação, aí vem o menino falar, tô com uma ferida não sei onde, não sei o quê. E fiz isso que a Fabi falou. Você vai no posto próximo da sua casa. Depois ele foi e mandou uma mensagem para mim. Era sífilis. Estou fazendo tratamento e tomando, né, o bezetacil. Eu tenho que tomar injeção no corpo. Mas tem gravado lá. Vocês podem ver depois no nosso canal. Aí vocês clicam aqui. Aí vai ter também aqui, ó, todos esses, né, links aqui que tem esses aplicativos todos. Né, e também as coisas que a gente vem desenvolvendo. O Penso é projeto de ensino e extensão saúde na universidade. Foi criado na pandemia por uma demanda dos alunos da graduação da área da saúde, vários cursos. A enfermagem que quis fazer esse projeto, porque a enfermagem ela está o tempo todo na vida da gente presente, né? Desde quando você nasce até quando você morre. As pessoas muitas vezes não consideram muito a enfermagem, né? Dão muito valor para o médico. Mas, na verdade, quem é o grande protetor seu no hospital, no posto, quem cuida de você desde quando você nasce, faz as coisas todas, é enfermeiro técnico de enfermagem. Então, por exemplo, quando você nasceu, quem fez os primeiros cuidados, ela tirou secreção de você, pingou um monte de coisa e deu vacina, foi enfermeira. Quando vai fazer o pré-natal, que estava dentro da barriga, era enfermeira, alternando com o médico. Entendeu? E assim vai. E o pessoal não dá muito valor. Você vê, por exemplo, a mídia, a Globo adora isso, né? Fica assim, não tem médico, vim fazer pré-natal, só tem a enfermeira. Gente, só tem enfermeira, você teve o melhor cuidado possível. O médico pede exame, depois ele vai olhar o exame, né? Muitas vezes é assim pré-natal. E aí está lá, pré-natal, puericultura, que é o acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento, feito pela enfermeira, consultas, diabetes, hipertensão, hanseníase, a enfermeira. Quando você estiver morrendo, o técnico de enfermagem vai lá, depois que você morreu, fazer o pacote. Então, assim, tá do nascimento à morte. E no Brasil, infelizmente, não é valorizado. Então, aqui, ó, falando do Mental Pro, o aplicativo já ganhou o prêmio da UF e tal. Uma das questões que tem no Mental Pro tá aí nesse questionário que eu entreguei para vocês. Aí, depois eu queria saber o score de vocês. O Mental Pro, ele pode dar um resultado que mostre se você está um pouco estressado. E aí, se você tiver... ó, ela já fez o teste ali, está um pouco estressada. Aí aqui, ó, Lavínia, as dicas de saúde é a parte mais importante desse aplicativo. Porque é aqui que vai mostrar várias coisas de cunho individual ou um pouco coletivo que você pode fazer. Porque lembra que você mesmo tocou nesse assunto, tem coisa que a gente não pode controlar. E aqui a gente tem as unidades de saúde, que vai mostrando próximas de vocês, como a professora já falou, tem uma aqui do lado, né? E deixar sua opinião também. Não gostei, gostei. Aí tem gente que vai fazer o teste e vai parecer que você está bem. Aí tem ali embaixo também as dicas de saúde, né, que são as mesmas, são mais de 30, tudo baseado em conhecimento científico. A gente montou, demorou 3 anos para fazer esse aplicativo. Então, aqui uma das dicas, vê se a unidade próxima de você tem alguma terapia natural. Às vezes parece besteira, mas é legal, né, você fazer acupuntura, shiatsu. Então, às vezes o SUS oferece fitoterapia. Lá na faculdade eu levei um projeto que é de massoterapia, que está até num
na nossa rede social a gente divulga. Então, quarta-feira, amanhã vai ter. Então, os funcionários, os alunos vão. É aberto para outras pessoas irem também. Aqui vem mostrando, ó, algumas dicas, né, que tem no aplicativo. Aí, aqui as unidades de saúde, mostrando de novo. Aqui aparece algum exemplo, ó, falando para vocês os postos de saúde próximos. Aqui, por exemplo, você tem, ó, a policlínica, né, perto de vocês. Aqui mostrando outro aplicativo, que é o PrevST, que vocês já devem ter visto também. Esse aqui já ganhou uns 3 ou 4 prêmios, não lembro agora. E aqui uma curiosidade para vocês, né? A gente mostrando, quando a gente fala do Mental Pro, o Brasil em peso é o que mais acessa esse aplicativo. Tipo, tem dia que tem 50 acessos. Mas por que será, né, que é o nome do projeto? Que o Brasil utiliza muito o aplicativo de saúde mental, mesmo que ele sendo em português, né? Ele pode ser traduzido automaticamente pelo Google também, mas por quê? Vocês já viram as notícias falando do Brasil, quando se fala de estresse, ansiedade e depressão? O que fala? Tempo. Quando fala de ansiedade e depressão, vocês não sabem o que falam? Vocês não vêem nem na internet? Eu não gosto de ver, não. Falam que o Brasil é um dos países mais estressados do mundo, que tem maior quantidade de ansiosos, né? A quantidade de prescrição de Rivotril no Brasil parece que pinga na água, na caixa d'água e dá na água. A quantidade absurda de ansiolítico. No Brasil, muito acesso. Enquanto que o de ST, olha lá, você vê, ó, tem Estados Unidos, Brasil, Portugal, né? Índia, Indonésia, países. Agora, quando se fala de ST, isso chama mais atenção. Acho que esse estresse também é gerado pela incerteza que a gente tem. A gente vive no Brasil, num país, que eles vivem da incerteza, da insegurança. Isso aí. Isso gera, né, medos. Acho que os jovens hoje têm muito medo do futuro, porque não sabem como vai ser o futuro. E fica na expectativa de coisas que eles veem na internet, que são muito fáceis, e que quando cai na real vê que é difícil. Então, o que me causa estresse? A incerteza política, a insegurança, porque eu acho que eu vou sair na rua e eu vou levar uma bala perdida, eu vou ser assaltada, e eles é assaltado, a gente leva a bala perdida mesmo. A gente vive num estado em que a gente não tem segurança nenhuma. A gente está dentro de um carro, de um condomínio, e a gente é assaltado. A gente está numa comunidade e leva a bala perdida. A gente não tem segurança em lugar nenhum. Então, acho que isso me gera muito estresse. Muito. As pessoas estão cada vez mais mal educadas. Isso. E ansiosas. Aquela mal educada no sentido de ignorante. Encosta em você. Isso. Ei, sai! Ninguém tem mais paciência. Então, isso que a Fabi está falando, aquilo que está falando, que a discussão é bem ampla. Olha que interessante, ó. Porque assim, eu só falo dos assuntos quando sou provocado porque senão eu fico no roteiro para poder terminar. Mas esse assunto é fantástico que ela falou. Eu lembro que a Lavínia disse, que a Lohane também complementa, que o pessoal lá de trás só fica ouvindo e a outra dormindo ali. É legal quando a gente... tá pensando, tá dormindo não. Brincadeira. Ó, quando a gente... Ela falou a palavra agora perfeita, que resume isso tudo que a Lavínia colocou e que a gente está falando. Nós vivemos numa situação de insegurança. Aí eu estava falando, porque nós somos mais ou menos da mesma idade. Então, assim, se na nossa época, quando a gente se formou, a gente tinha essa insegurança, do que eu vou trabalhar, será que vai dar certo? Imagine agora nesse mundo, que é o mundo do imediatismo, sabe? Das informações erradas, da infodemia. Tipo, você abre, tem informação de tudo quanto é parte, mas qual é a fonte daquela informação? Isso é válido? É aplicável para todos? Né? E aí a gente começa a questionar algumas coisas, e coisas que não deveriam ser questionadas, como, por exemplo, até mesmo a ciência. Porque, sim, outra coisa, ó, auto-perdão, positividade, terapia, né? Será que a terapia está em dia, né? Como a Lohane falou, a Lavínia colocou, a Fabi também colocou. Conhecimento de si, algo muito importante. A gente tem que saber o que a gente gosta, o que a gente quer. Dar e receber, né? Ser ouvido. Às vezes a pessoa, ela quer simplesmente ser ouvida, tem uma sensação de pertencimento num grupo, né? Como eu falei para vocês que é importante. Relações saudáveis, evitar as pessoas que sugam a sua energia, são tóxicas, né? Te deixam você para baixo, só fala coisa ruim, né? Reclama o tempo todo da vida.
Muitas pessoas gostam de fazer voluntariado e se sentem bem. E espiritual, que não é religioso. Espiritual, se conectar com uma força que está ali, que te dá apoio, algo que você considera superior. Então, muitas pessoas gostam de meditação, oração, silêncio, conexão com a natureza, fazer o seu melhor, como a Fabi falou. Nós, a cada dia, temos que buscar sermos melhores do que a gente foi no dia anterior. Né? O que eu posso fazer de bom? Mas esse melhor não é só o melhor para o outro, né? Nessa positividade tóxica. É você ser melhor para você mesmo. Né? Você se cuidou hoje? Aí eu quero saber a pontuação, ela já está fugindo. Então aqui, ó, você procura ser gentil com os outros, né, todos os dias e toda hora. Nem se dá conta de que a pessoa que mais conversa durante o dia é você mesmo. Então tem que ser gentil com você também. Né? Então muitas vezes a gente não para poder pensar que a gente tem que cuidar da gente mesmo. Então o que você fez para você? Entendeu? Você conseguiu dormir melhor, você conseguiu fazer exercício, você conseguiu ter uma dieta melhor, você bebeu bastante água. Então, quem pode cuidar de você é só você mesmo. Então, muitas decisões sobre os seus hábitos e como você viver, cabe a você. Tá? Então, esse aqui foi o agradecimento para vocês. Daqui a pouco vai estar no canal. Espero que vocês tenham gostado e aí a gente pode responder as perguntas.